e a cores, né? E nessa live de hoje nós vamos falar sobre: será que podemos confiar na Bíblia? O que é que você me diz? Você confia na Bíblia? Tem outra pergunta interessante: papel aceita tudo ou não aceita? É ou não é? Sim, você pode escrever qualquer coisa no papel. E diante desta frase, diante dessa colocação, será que eu posso acreditar na Bíblia, já que papel aceita tudo? Esta é a questão. Digite aí nos comentários: por que você acredita na Bíblia? E se você acredita na Bíblia, você está fazendo realmente aquilo que Deus ensinou? Você tem realmente feito a vontade de Deus? Você tem estudado a palavra de Deus? Você tem feito da Bíblia o seu guia de fé e prática? Sabia que Jesus falou da Bíblia? Jesus falou da Bíblia. E Jesus disse que a Bíblia aponta para Jesus e a Bíblia aponta para a salvação eterna. Você sabia que nós estamos neste mundo e é apenas uma passagem, somos peregrinos na atual situação do planeta? E Deus nos quer levar para uma vida eterna. Deus almeja para nós a salvação eterna. Já pensou nisso? Então o estudo desta tarde vai versar sobre a Bíblia, a palavra de Deus. E se alguém quiser fazer qualquer comentário, coloca aí nos comentários alguma pergunta, algum questionamento. Você não concorda comigo? Tudo bem. Nem todos concordam, é preciso discordar, mas com sabedoria. Você pode inclusive colocar aí sua pergunta. Como é que é? O que é isso na Bíblia? O que é aquilo? O que significa? Ok? Então vamos juntos esta tarde. Abra aí na sua Bíblia o Evangelho de João. Vamos lá. A gente começa examinando uma passagem do Evangelho de João. Vamos lá. João, capítulo 14. João, capítulo 14, o verso 6. Pegue sua Bíblia. Pegue aí, ou pegue o celular e abra no aplicativo a Bíblia. Ou anote aí. E depois você confere na Bíblia. João, capítulo 14, verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá a Deus Pai sem passar por Jesus. Percebeu? Sabe, eu gosto de falar que nós temos religiões mundiais. Tem budistas, tem o Islã, tem shintoístas, tem várias crenças no mundo. Mas nenhuma delas indica um Salvador como o mundo cristão. Já percebeu isso? Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém irá para a vida eterna se não passar por Jesus. João 14, verso 6. Bom, sobre a Bíblia, a importância da Bíblia, olhe comigo. João capítulo 17, verso 17. Pegue sua Bíblia, ou escreva aí, ou depois você confere na live que vai ficar gravada. João 17, verso 17, diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E Deus nos santifica toda vez que nós estudarmos a Bíblia. Mas tem uma outra coisa importante que a Bíblia também nos mostra. Quer ver? Volte aí no Evangelho de João. João capítulo 13, verso 17. João 13, verso 17, diz o seguinte: ora, se sabeis estas coisas, sois felizes se as praticardes. João 13, verso 17. Ora, você sabe de tudo isso, então pratique para ser feliz, pratique para estar perto de Deus, pratique para estar sendo santificado pela Bíblia. Percebeu? Então, quando nós abrimos a palavra de Deus e vamos na jornada espiritual que ela nos ensina, sempre estaremos mais próximos de Deus. Mas é preciso fazer a vontade do Pai que está no céu.
Jesus, em vários momentos, sempre apontou nesse caminho. Por exemplo, João 14, verso 15. Abra aí, Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Diz assim: se me amais, guardareis meus mandamentos. Percebeu? Intrinsecamente, o cristão salvo passa a ser obediente à palavra de Deus. Não há essa questão de que o cristão salvo não precisa obedecer. Isso não é bíblico, porque no Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, Jesus diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Uau! Percebeu? Deus a todo momento nos chama. E ele também diz isto, quer ver? João capítulo 15, verso 10. João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Uau, isso aqui é impactante. Tem que nos impactar mesmo. A Bíblia é assim. A cada passagem, nós vamos nos desdobrando, vamos aprendendo, vamos crescendo, vamos recebendo a importância do aprendizado e também de sermos obedientes. João 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Você viu? Você percebe então que o cristão desenvolve um relacionamento de amor e obediência. Jesus aqui, só no Evangelho de João, aqui nós já lemos aí 3 passagens que implicam necessariamente que o cristão salvo obedece. O cristão salvo guarda mandamentos. Assim é a vida do cristão. E você que está me acompanhando aí nesta live, pense bem, será que Jesus salva a pessoa para que a pessoa permaneça no pecado? É isso? Você acha isso? Onde é que está escrito? Não está escrito não. Jesus me salva para me dar uma nova vida, transformada, uma vida de relacionamento com Deus. E quem está se relacionando com Cristo e com Deus não se torna pecador, aquele pecadeiro que comete pecado após pecado e vive uma vida afastada de Cristo. Não, Senhor. Ao contrário, a pessoa salva em Jesus, ela sente a necessidade diária de comunhão com o Espírito Santo e então ela passa a ser obediente como fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Nunca, jamais, cristão algum pode achar que está salvo se ele permanece desobediente. Percebe? O verdadeiro cristão é obediente em Cristo. Jesus me resgatou do pecado, mas não para que eu permaneça no pecado, e sim que eu me afaste do pecado. Deus ama a pessoa, mas Deus abomina o pecado. Conseguiu entender? Jesus ama e quer salvar a pessoa, mas Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados deste mundo de pecado. E então Cristo nos alivia. De que maneira? Ele nos concede o Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo nós somos renovados, transformados todos os dias. O apóstolo Paulo fala disso, que pela contemplação Deus nos renova diariamente. Que maravilha, hein? Já pensou? A contemplação em Jesus, a contemplação diária, é ela que nos dá o dom do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo em nós vai moldando o nosso caráter, vai nos transformando diariamente. Enquanto você acompanha a beleza das flores no fundo aí, que eu gosto aqui no jardim de casa, tem aí 10, 15 tipos de flores. Bem no cantinho aqui tem o início da ramagem da flor de jade. Eu gosto de muitas flores, é muito colorido da natureza. Mas enquanto isso, eu vou apelando ao teu coração. Eu vou apelando porque, veja só, Jesus também fez apelos ao coração dos cristãos daquela época.
João capítulo 15, verso 14. Ele diz o seguinte: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Está vendo? João 15, verso 14. Vocês são meus amigos se nós ouvirmos e fizermos o que Jesus manda. Percebeu? Você percebe em todos os momentos de que a vida do cristão não é uma vida sem propósito. A vida do cristão não é uma vida desobediente. A vida do cristão é estar no Espírito Santo todos os dias, e ele nos fortalece, nos consola, nos prepara para a jornada espiritual do dia. É por isso que cedo pela manhã eu preciso me encontrar com Deus todos os dias, orar a Deus, passar um tempo com Deus, meditar nele. Obrigado, Chiru Fraporte, Chiru do Mato Grosso. Deus te abençoe. Todos os dias, Deus tem batido a porta do nosso coração. Está lá em Apocalipse capítulo 3, dos versos 15 ao 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do coração. Você percebe que Deus faz as coisas por amor. O inimigo de Deus arromba a nossa porta e nos traz miséria, desgraça, pecado, enganos. Mas Deus não. Deus bate a porta do nosso coração. Ele bate e diz assim: ei, tem alguém em casa? Eu quero entrar na sua vida, quero transformar a sua vida. É isso que Jesus faz todos os dias. Sabe aquela história de que salvo uma vez, salvo para sempre? Isso é uma crendice do mundo cristão. Isso não é verdade. A salvação é um processo diário. Se uma vez eu me entreguei, eu baixei as águas e batizei, não significa que eu estou salvo sempre. Porque Jesus advertiu: aquele que está em pé, veja que não caia. Cair aonde? Na escada? É claro que não. Quem está em pé, isto é, aquele que encontrou em Cristo o Salvador, cuide para não cair no pecado de novo. Percebeu? E o pecado são várias formas. Tem tanta coisa. Há pecados que são só dos olhos. A pessoa olhou e cobiçou. É pecado. Desejou algo, ou desejou a mulher do próximo. É pecado. Desejou um veículo de um vizinho. É pecado. Sabe, alguns acham que a grama do vizinho sempre é mais verde que a sua, né? Já percebeu isso? Que tem gente que pensa assim? Isso é pecado. A luz do Evangelho é pecado. Porque a Bíblia nos ensina que eu preciso me contentar com o que Deus já me deu. E para alguns cristãos, aqueles que são mais fracos na fé, muitas vezes lhes falta fé para o crescimento espiritual, para a mudança de vida. Queridos, Deus não reserva bênçãos. Deus quer dar a todos liberalmente, mas quem muitas vezes impede de receber a bênção não é Deus, mas é a própria pessoa, porque ela não está preparada para as bênçãos que Deus tem para dar a cada um. Percebe? Nilson, bem-vindo. Então, estas coisas todas são colocadas na Bíblia, Francisco Reis, para que Deus busque nos advertir, nos chamar a um encontro com Ele. Hoje eu falo do tema: a Bíblia merece confiança? Sabe que dos anos 1700, 1800, cresceu no mundo todo um movimento do ateísmo, ateus, pessoas que negavam a Deus. E essas pessoas não queriam, de modo nenhum, ter qualquer relação com Deus. Rompiam com a igreja, atacavam a igreja. Então cresceu uma ciência que surgiu pequenininha e hoje é um expoente do mundo cristão, a ciência chamada arqueologia. O que é a arqueologia? São homens que estudaram e que visitam os campos bíblicos, as cidades bíblicas antigas, e tentam desenterrar lá provas históricas, arqueológicas, de que alguns fatos bíblicos ficaram registrados pelas pessoas, além da Bíblia. E você sabe que com
o contexto histórico de hoje. Arqueólogos, principalmente do Velho Continente, mas também dos Estados Unidos, arqueólogos da França, da Inglaterra, da Alemanha, da Itália e dos Estados Unidos, desenterraram milhares de artefatos, milhares de pequenos fragmentos da história lá no Oriente Médio, na região de Jerusalém, que provam vários acontecimentos bíblicos, batalhas bíblicas, eventos históricos, cidades bíblicas. Por exemplo, até 1700 e pouco, a maioria dos historiadores dizia que Babilônia era uma invenção da Bíblia judaica e que os cristãos tinham adaptado esta invenção. Ninguém acreditava em Babilônia, até que finalmente um arqueólogo encontrou Babilônia. Então você percebe que ao encontrar Babilônia, desenterrar a ruína daquela cidade e descobrir que ela era uma grande cidade, o que aconteceu? Provou-se que Ezequiel, Daniel, Isaías e outros escritores bíblicos e o próprio Jesus estavam certos ao falarem sobre este assunto, e que no Novo Testamento os apóstolos, ao se referirem à Babilônia, indicavam claramente que era o quê? Era uma cidade histórica, acontecimentos históricos, e que ficaram registrados já no passado, no tempo de Jesus, porque Babilônia era um povo que morava na Mesopotâmia e que habitava aquela região, se tornou inimigo do povo de Deus, de Israel, invadiu Israel, destruiu Jerusalém, destruiu o primeiro templo de Salomão e levou cativos muitos judeus para a Babilônia. E isto se tornou um fato histórico comprovado quando um arqueólogo desenterrou as ruínas da Babilônia e se descobriu que ali era uma cidade majestosa, esplendorosa, impactante, impressionante. Veja então que a Bíblia, sim, ela tem e deve ter nossa confiança absoluta. Ah, mas tem coisas na Bíblia que são meio estranhas. Sim. Você não acha estranho uma pessoa que vai ao médico, o médico diz, olha, você tem um câncer e você vai morrer em poucos dias. E meses depois a pessoa continua viva? Isso também não soa estranho? Percebeu? Então há muitas coisas na Bíblia que podem ser estranhas ao olho inicial, para quem não tem fé. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus com profundidade, nós encontramos nela sim fé e conforto e certeza absoluta de que ela é a palavra de Deus. E tem mais. Por exemplo, recentemente, em 1948, beduínos do deserto encontraram dentro de potes de jarro de barro, lá nas cavernas de Qumran, na região do Mar Morto, próximo a Jerusalém, encontraram fragmentos antigos. Quando os estudiosos pegaram aqueles fragmentos, levaram para um laboratório, montaram eles, encontraram escritos da Bíblia judaico-cristã, que remontavam a 300 anos antes de Cristo. E estes fragmentos da Bíblia, comparados com o texto bíblico atual, todos eles combinavam e davam identidade e confirmação à teologia bíblica que nós conhecemos hoje. Uau! Isso sim é de extrema confiança, porque são fontes extra-bíblicas que apontam que o texto bíblico veio de um original escrito antigamente, e que aquele original de 300 antes de Cristo combina com a Bíblia que foi escrita a partir de Jesus, os escritos do Novo Testamento, e a cópia do Antigo Testamento também a partir de Jesus. E quando eles comparam aqueles escritos antigos com a Bíblia que nós temos hoje, há pequenas diferenças em poucos textos bíblicos. Ora, se há uma pequena diferença em poucos textos bíblicos, significa que a Bíblia
é de extrema confiança. Percebeu? É aqui, é nesse ponto que eu quero chegar. Porque quando as coisas vão para esse lado, estou ajeitando o celular porque ele caiu, ele tocou várias vezes, me ligaram aqui enquanto estávamos conversando, e aí o celular acabou desmontando da estrutura original. Então você percebe que quando nós comparamos textos antigos da Bíblia com o texto que nós temos hoje, nós encontramos unanimidade. Os assuntos batem, eles fecham. Não há diferença no texto bíblico para se dizer, isso aqui não tem confiança, não merece confiança. Entende? Percebe que Deus deixou estas coisas desta maneira para que nós encontrássemos nele fé e confiança absoluta. Deus, ele espera que nós nos aproximemos dele de maneira confiada, com fé. E claro, toda vez que eu quiser questionar a Deus, Deus não se importa com o questionamento. Assim como um filho pergunta para o pai, mas como é que pode isso ou aquilo? Como é que pode a roda do pneu fazer isso? Aí o pai explica para o filho que não tem experiência. Então, toda vez que nós quisermos, nós podemos questionar a Deus e buscar na Bíblia explicação para o seu questionamento. Será que tem isso? Será que esse assunto combina com o que Deus escreve no restante da Bíblia? É isso que nós precisamos fazer para aumentar a nossa fé, para nós termos sempre a certeza do caminho que você abraça. É preciso conferir coisas espirituais com espirituais. Isaías mesmo fala que a Bíblia não se deve ler como um livro de história. Começa no capítulo 1 e vai até o outro, porque tem assuntos que você pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para juntar a teologia, por exemplo, da salvação. Ou então, por exemplo, a teologia dos dons. Você não encontra só um capítulo na Bíblia e diz, está aqui, os dons são esses aqui que Deus deu, e nada mais. Não, você tem que pegar um pouquinho em Coríntios, um pouquinho em Efésios, um pouco em Romanos, um pouco nas outras cartas paulíneas, um pouco nos evangelhos, percebe? Assim Deus escreveu a Bíblia. Dessa maneira Deus inspirou os homens bíblicos, os profetas antigos, para que eles escrevessem sobre a palavra de Deus, para que a gente estudasse todo dia, aqui e ali, e estudasse sempre, buscando crescer na graça e no conhecimento. É por isso que a Bíblia aponta que ela é um instrumento que permite santificar-nos, que permite mudar nossa vida. Por quê? Bom, primeira pergunta. Você é cristão. O que é ser um cristão? Como age, como vive um cristão? Percebeu? Como é que você poderia saber qual vida um cristão deve levar, se não fosse pela Bíblia? Entende? É na Bíblia o modelo do cristão. Como eu devo agir? Como eu devo viver? Como eu devo negociar, comprar, vender, descansar, tirar férias? Como? Qual é o modelo que o cristão deve adaptar? Só está na Bíblia, queridos. Não siga A ou B. Siga a palavra de Deus. Aqui tem tudo que você precisa para a sua vida. Entendeu? Salvação, vida espiritual é Bíblia. Eu acho, não vale para Deus. Achismos não valem. Vale a palavra de Deus. Por isso eu vou repetir. João 14, verso 15. Se me amais, guardareis meus mandamentos. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Percebeu? Então eu quero me santificar lendo a Bíblia. A palavra de Deus vai me levar a uma vida santa, a uma vida boa, a uma vida justa, a uma vida honesta, a uma vida temente a Deus. É a Bíblia, não é achismos de pessoas. Você deve estudar a Bíblia e nela encontrar o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entrará no reino eterno sem passar por Jesus. Jesus é a porta. Ele é o caminho
E Mateus capítulo 7 também explica que o caminho de Deus não é uma porta larga, que tudo é fácil, não. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, pegue lá. Mateus 7, 13 e 14 diz claramente: entre pela porta estreita, apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e poucos entrarão nesse caminho. Mas a porta larga é o caminho espaçoso, é o caminho fácil, e a grande maioria vai entrar por esse caminho fácil e vai se perder, não estará na vida eterna. Deus quer isso? Não. Deus oferece duas opções: luz e trevas, porta estreita e porta larga, o bem e o mal. Não tem ficar em cima do muro, eu vou optar por esse ou por aquele depois. Quem não está com Cristo está contra ele. Jesus disse: quem comigo não ajunta, já espalhou. Percebeu? Então, quando você percebe que a Bíblia aponta sempre no mesmo sentido, para o mesmo caminho. Maria Elizabeth, bem-vinda. Também quem está conosco é Sandra De Bastiani, Augusto Cosiel, bem-vindos. Leonildo, tudo bem? Antônio José, Deus abençoe todos vocês. Então, o caminho de Deus é a porta estreita. A Adriana também entrou, bem-vinda, Deus te abençoe. Então, este é o caminho estreito, a porta estreita. Deus te convida e Deus nos mostra na Bíblia qual é o modelo de cristão que eu preciso ser. Ok, Adriana? Obrigado, Deus te abençoe. Grande abraço a você, Adriana. E também o Leonildo Dias, que está aí. Deus abençoe vocês nos acompanhando ao vivo nesta tarde de sábado, aqui em Água Boa, Mato Grosso. Deve estar uns 35 graus, está um calorzinho hoje. Finalmente o calor de agosto chegou. Até a semana passada nós tínhamos uma friagem de madrugada aqui em Água Boa. Então veja, Deus convida o seu povo a entrar pela porta estreita. E Deus avisa que a porta estreita é o caminho difícil e poucas pessoas entrarão nesta porta estreita para alcançar a vida eterna. Mas Deus também avisou que a porta larga, que muitos pregam aí, muitos pregadores pregam a porta larga, quer dizer, não, pode tudo é fácil. Deus já disse, a porta larga é o caminho da perdição e a maioria vai entrar por ela. Mas não porque Deus quer, é porque as pessoas não querem ser transformadas pela mensagem de amor da Bíblia. Esta é a realidade. Você percebe que quando você encontra a palavra de Deus, você precisa mudar de vida, alcançar a salvação, buscar a transformação. Eu quero deixar para você, Daniel Souza, tudo bem? Bem-vindo, Deus te abençoe. Adriana, um beijo no seu coração, obrigado por nos acompanhar aí, Adriana. Eu quero deixar para você também uma outra passagem que está em Gálatas, e é isso que o cristão mais almeja hoje. Gálatas capítulo 5, quer ver? Gálatas capítulo 5, verso 22, olha aí. Os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei para te condenar. Cícero, tudo bem? Deus te abençoe. Percebeu? A porta estreita, ela produz em nossa vida os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Tudo isto. Se te falta alguns desses frutos do Espírito Santo, ore a Deus. E cuidado, você pode estar na porta larga, onde tudo é permitido. A porta estreita, um dos atributos da porta estreita é fidelidade. A quem? Fidelidade a Deus em primeiro plano. Fidelidade ao cônjuge, se você for casado. Fidelidade no seu local de trabalho. Fidelidade nas finanças. Fidelidade no dízimo. Carlos Eduardo, bem-vindo. Joselito Costa, tudo bem? Adriano Silva, Deus te abençoe. Adriana, pense nisso. Deus está nos chamando para uma vida de fidelidade. Esta é a verdade. Ivani, tudo bem? Bem-vinda. Olha aqui, ó. Frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe, eventualmente, se você conhece algum cristão que se diz cristão, mas da boca dele só sai lixo, só sai porcaria, falta um fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Fala só bobagens, fala só palavrões. Fuja dessas pessoas. Aquela pessoa que não tem amor, que é azeda, amarga, fuja delas, elas não têm o Espírito Santo. As pessoas que não têm alegria, que vivem tristes, magoadas, chateadas, tudo para elas é um peso, é um fardo, elas nunca se encontraram com Jesus. Aquelas que não têm paciência com o semelhante, que vivem brabas com qualquer coisa, pisou no meu calo, eu piso de volta, elas não são longânimas. Longanimidade é fruto do Espírito. Benignidade, eu preciso ter bondade na minha vida, ser benigno com as outras pessoas. Fidelidade a Deus, ao semelhante. Perceba, mansidão, domínio próprio. Estes frutos do Espírito Santo, Deus deseja descarregar na minha e na sua vida. E se nós não tivermos eles, eu sou apenas um cristão de palavras, mas não de fato. Você percebeu hoje na nossa curta live o quanto nós precisamos mudar de vida? Eu preciso mudar. Eu estudo a Bíblia para aprender e para que, pelo contemplar a palavra de Deus, o ensino de Deus, Deus vai me transformando, tirando o meu coração endurecido, colocando dentro de mim a sua lei de amor. Hebreus fala disso, em que Deus almeja tirar o nosso coração de pedra, a nossa mente endurecida, e Deus quer colocar dentro de nós, com positividade, com amor, as suas leis, para que a gente siga a Deus de maneira grata, de maneira amorável, de maneira pacienciosa. Ageu Silva, bem-vindo. Wellington Abreu, tudo bem? Bem-vindos. Deus abençoe vocês. Estamos ao vivo aqui, transmitindo nesta tarde de sábado em Água Boa, Mato Grosso, para pessoas em vários lugares do Brasil. Se quer questionar alguma coisa, escreva aí no que é o questionamento. Se tem alguma dúvida bíblica, escreva aí. Eu não concordo com isso. Ou como é que é isso ou aquilo? Karine, tudo bem? Sebastião também? Então, queridos, aproveite. Estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. Karine Kremer, Deus abençoe você. Estamos aqui juntos para aprendermos mais de Cristo. Estamos juntos aqui para que o Espírito Santo molde o teu caráter e o meu caráter. Você tem ido à igreja ultimamente? Você tem tido, Sebastião Vilas, você tem tido comunhão com Deus em casa? E a pergunta mais séria ainda, você tem estudado a Bíblia todos os dias, meu amigo, meu irmão, minha irmã? É isso que faz a diferença na sua vida e na minha vida. User, tudo jóia? É isso que fará a diferença nas nossas vidas. Se nós estudamos a Cristo todos os dias, se nós contemplamos a Bíblia, se nós buscamos na palavra de Deus aquilo que vai nos santificar. João capítulo 17, verso 17. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Deus, em oração, estava pedindo para que Deus santificasse a vida das pessoas que buscam a palavra de Deus. Expedito, Deus te abençoe. Está conosco. Você percebeu então a urgente necessidade de todos os dias nós buscarmos a Deus, estudarmos a Bíblia, aprofundarmos o conhecimento bíblico, e então Deus vai moldando, transformando o nosso caráter, e cada vez mais, um pouquinho por dia, Deus vai nos tornando semelhantes a Cristo. Amém? Este é o desejo, este é o anseio, este é o objetivo da nossa vida. Vou explicando que atrás de mim tem muitas flores aqui, ó. Minha esposa cultiva muitas flores e eu gosto demais. Então aqui, você acompanha no nosso boa tarde, tudo bem, vizinha? A Isabel passando aqui e nós ao vivo aqui, transmitindo nesta tarde de sábado. Estou aqui na minha casa acompanhando, lendo contigo a palavra de Deus,
e estudando juntos, incentivando você a buscar a Deus todos os dias. Incentivando você a procurar a Deus todos os dias. Há pessoas de diversos lugares que esta tarde acompanharam esta live, mas eu quero tocar o teu coração. Eu quero que você faça um compromisso com Deus, de buscar a Deus a partir de hoje com mais força, com mais fé, com mais ânimo, com mais certeza. Deus quer buscar a cada um de nós. Tigrão, Ribeiro, bem-vindos. Mas eu preciso querer. Júnior Bezerra, tudo bem? Deus está pronto para me dar bênçãos, mas você precisa estar pronto também. Você precisa pedir, você precisa querer. Esta é a realidade. Deus já fez tudo, já providenciou o plano da salvação. Basta nós aceitarmos. É isso aí. Nós precisamos aceitar o plano de Deus. Mas aceitar o plano de Deus significa necessariamente que eu preciso todos os dias buscar na Bíblia o plano que Deus tem para a nossa vida. Kleber, tudo bem? TikTok também entrou. Obrigado, Kleber. Manuel Cardoso também está por aí. Kleber Pereira de Oliveira curtiu. Obrigado, Kleber. Deus te abençoe. Pense nisso. Deus está pronto para me usar na sua obra. Deus está pronto para usar você. José Tavares, Deus tem coisas maravilhosas preparadas para cada um de nós. Mas, muitas vezes, Eduarda, José Ramos, muitas vezes eu não estou preparado. Claro que sim, Clebinho. Lembro de você, grande Clebinho. Então, a situação é assim. Deus quer nos dar bênçãos. E Deus quer nos dar obra junto à obra dele. Deus quer que cada um dos seus filhos participemos juntos da obra que ele tem para nós neste mundo, a fim de nós estarmos preparados para a vida futura. Mas cada um precisa pedir, cada um precisa buscar, cada um deve estar preparado. E o preparo exige necessariamente uma entrega a Deus, uma entrega nas mãos do Pai Celeste, porque é dele que virá o plano da salvação para a minha vida, é dele que vai vir o refrigério espiritual pelo poder do Espírito Santo, a entrega diária, constante. Deus espera filhos fiéis. Vimos agora aqui em Gálatas. Tribor, tudo bem? Raimunda, tudo jóia? Sérgio Schneider também, pessoas que estão conosco nesta tarde. Olha, Deus quer te dar maravilhas, presentes. Deus espera a nossa posição, o nosso desejo, que é estar junto a Deus constantemente. Palaoro, tudo bem? E você tem ido a Deus todos os dias, tem feito a tua oração diária, tem estudado a Bíblia todos os dias, tem procurado saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, estudando a Bíblia, não seguindo pessoas, não seguindo homens que comem feijão igual você e eu, mas aprendendo de Deus. Maria de Fátima. E nós só entenderemos a vontade de Deus para a nossa vida estudando a Bíblia, lendo a palavra todos os dias. Altair Grespan. Buscar a Deus significa estudar a Bíblia todos os dias. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, ele sempre disse: como é que você lê na Bíblia? Salmos e profetas e a lei. Ele sempre salientou isso, que nós tínhamos que buscar. Maria Lourdes, quando Jesus entrava em contato com os líderes da época ou com pessoas simples, ele sempre questionava: escuta, e a tua fé está fundamentada no quê? No que você acredita? Como você entende? Então Jesus, com perguntas, dava oportunidade para as pessoas se abrirem. E sempre Jesus mandava nós estudarmos a palavra dele. Nós não podemos seguir todo o pensamento. Jeremias capítulo 17 diz que até o meu coração é enganoso, eu tenho que seguir a Deus. Eu não posso seguir um semelhante, nem a minha própria paixão, minha própria vontade. Ah, mas eu me sinto. O coração engana, queridos. Eu tenho que seguir a Deus, a sua palavra, o plano da Bíblia. Isabela Fernandes. Lucas, tudo bem? Bem-vindos vocês. José também.
Lucas Barbosa, nós temos que seguir a palavra de Deus, estudar a Bíblia. Então, nós entenderemos a perfeita e clara vontade de Deus para a minha vida. Gabriele, tudo bem? Ô Eliseu Poras, irmão Inácio, a Criciúmal, que saudades, Eliseu. Rapaz, estou vivo aqui ainda. Faz mais de 20 anos que não te enxergava, Eliseu. Acabo de receber um selo de presente, número 3, Eliseu Poras, de Criciúmal. Eliseu, um grande abraço. Eliseu, quero te dar um testemunho pessoal meu. Nelma Maria, escute só. Eliseu e família Poras foram muito importantes na minha vida quando eu conheci o Evangelho lá atrás. Quem me conhecia antes do Evangelho sabe que pecador que eu era. Um cara desgraçado. É verdade, Eliseu. Lá atrás, Maria, lá atrás, nos anos 90, quem me conhecia, eu não acreditava na Bíblia. Uma vez chegou uma pessoa e disse para mim, Inácio, você que parece que gosta de saber o que vai vir no futuro e tal. Eu falei, sim, eu quero saber o que vai vir pela frente. Aí a pessoa me ofereceu a Bíblia. Eu disse, Bíblia? Vai tomar banho com essa história de Bíblia. Vai para lá com isso aí. Bíblia é tempo do EPA. Eu sou da nova geração. Não me fale de Bíblia. Aí me deram livros do Nostradamus, dizendo que ele previa o futuro. Uma roubada, gente. Não cai nisso aí, não. É pura bobagem. Agora tem uma outra mania por aí. O livro de Enoque. Já ouviram falar? Bobagem. Não compre, não gaste dinheiro com isso aí, porque é bobagem. Você não tem nenhuma profecia com exatidão fora da Bíblia. Aí uma pessoa veio e me emprestou um livro chamado O Grande Conflito, veio Eliseu Poras. O Grande Conflito. Me emprestaram um Grande Conflito. Aí o Grande Conflito tinha a história da humanidade e algumas passagens bíblicas. Peguei minha Bíblia, fui ler, conferiu com a Bíblia e com o livro. Eu pensei, mas será que isso é verdade? Nos anos 90 não tinha internet, não tinha Dr. Google para pesquisar a verdade, não. Corria na biblioteca, na Enciclopédia Barça, Enciclopédia Britânica e outras, para ver se aquilo da Bíblia e daquele livro era verdade. Conferia a história. Fiquei maravilhado, me apaixonei pela Bíblia e até hoje ela é o meu livro de cabeceira de cama. Todos os dias eu estudo a palavra de Deus. Eu não consigo sair para o serviço cedo sem primeiro ter estudado a Bíblia. E é isso que eu digo para você, Altair. É isso que eu digo para você, Vitório Grace. Clebinho que está comigo. Sei que o Clebinho está firme na igreja, né, Clebinho? Mas digo para vocês, e Eliseu Poras, de Criciúmal, família Poras, lá também me deram apoio e amparo e me fortaleceu na fé, Eliseu. Eu espero que você esteja firme até hoje, Eliseu. Chiru, tu também? Amém. Vitório Grace, tudo bem? Altair Grespan, tudo bem? Maria entrou agora. Eliseu Poras, eu espero que você escreva aqui. Escreva aqui, Eliseu, como é que está na tua fé. Estou esperando. Eliseu Poras, espero que você e toda a família estejam bem e estejam firmes no Senhor. Gilmar, está quase no fim a nossa live. Meiriele Paz, tudo bem? Amaru Heimbeck, eu tenho seguidores de vários lugares do mundo. Mas a nossa live está chegando ao fim nesse sábado. Mas quero deixar para você uma certeza. Estude a Bíblia. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14 diz bem claro, entre na porta estreita. E Jesus aqui no Evangelho de João citou várias vezes que nós temos que estudar a Bíblia para encontrarmos o plano da salvação para a minha vida. Maria da Graça, todos vocês que estiveram comigo essa tarde, eu agradeço. Eliseu Poras, que bom ter notícias suas. E desejo a você também, a toda a sua família, um ótimo sábado, felicidades, Deus te abençoe. Vou encerrar a live agora com uma oração. Onde você está, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse breve momento em que estivemos aqui juntos, estudando a Tua Santa Palavra. Por favor, tome em Tuas mãos cada um dos nossos amigos que estão na internet nesse momento,
recebendo esta live, Pai, que a tua mão poderosa esteja com eles, que cada um tome uma decisão ao teu lado, Senhor, que cada um de nós, Senhor, prefira tomar decisões de entrar na porta estreita, o caminho apertado, difícil, mas que conduzirá para a vida eterna. Senhor, que nós não estejamos na porta larga, que é o caminho fácil e espaçoso e que levará à perdição. Dá a cada um de nós o poder do Espírito Santo. Nós te oramos e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, povo de Deus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado pela participação e nós voltaremos em ocasião oportuna. Deus seja com todos. Um bom final de semana. Tchau, tchau.